Eu vou falar um pouquinho sobre doença do refluxo. Alguns chamam doença por refluxo gastroesofágico, mas eu acho interessante que é uma doença extremamente comum no nosso meio e que a gente brinca até com os residentes que quando o paciente começa a falar A, você já começa a escrever muitas vezes O, porque ele vai falar azia, que a chance de você ter um diagnóstico de doença do refluxo é altíssima, e alguns já começam a escrever omeprazol antes do paciente terminar. Mas não é bem assim, é isso que eu quero mostrar para vocês, e a gente tem que tomar um cuidado com essa entidade. Meus conflitos de interesses, tá? Dei algumas palestras, mas nada que interfira com essa aula, especificamente. A primeira coisa é a definição. E na definição, a gente tem que chamar a atenção e a gente vai entender muita coisa da fisiopatologia. É uma condição que ocorre em decorrência do fluxo retrógrado do conteúdo gástrico para o esôfago. Isso, 100% de nós temos refluxo gastroesofágico. Tá? Mas nem todos temos a doença do refluxo gastroesofágico ou doença por refluxo gastroesofágico. Por isso que, continuando a definição, é o conteúdo retrógrado gástrico para o esôfago, orofaringe ou vias respiratórias que provoca sintomas, incômodos, lesões ou complicações suficientes para prejudicar a qualidade de vida. Vejam que eu disse refluxo do conteúdo gástrico. Em nenhum momento eu falo de refluxo do conteúdo ácido ou coisa parecida, que pode ser também ácido. Por isso que é importante a gente ter o refluxo do conteúdo gástrico. Fisiopatologicamente, a gente pode ter vários aspectos que levam esse paciente a ter a doença do refluxo. Relaxamento transitório do esfíncter inferior do esôfago é um dos principais mecanismos fisiopatológicos. Diminuição da pressão do esfíncter inferior do esôfago, outro mecanismo extremamente importante. Hérnia de hiato. Diminuição da função salivar, coisas que a gente muitas vezes não se atenta. Paciente com síndrome de Sjögren, muitas vezes tem doenças que ele não tem o suficiente de saliva. Diminuição da depuração esofágica, ou seja, se ele não consegue fazer com que haja esse esvaziamento esofágico adequadamente, esse conteúdo refluído do estômago fica mais tempo no esôfago e propicia a doença do refluxo gastroesofágico. Conteúdo do material refluído, se o paciente tem uma hiperacidez muito importante, ele vai ter maior chance de ter refluxo. Retardo do esvaziamento gástrico, se esse estômago esvazia lentamente, vou ter maior probabilidade de ter refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago. E não esqueçamos do refluxo do adenogástrico. Outro dado importante, porque 100% de nós temos refluxo do adenogástrico. E daí, o que tem no conteúdo gástrico que reflui para o esôfago, muitas vezes pode ser em consequência desse maior volume do que tem no conteúdo gástrico. Como eu quero ser bem objetivo em termos da doença do refluxo, não vou entrar em muitos detalhes em fisiopatologia nem nada, vamos direto para o diagnóstico. Muitas vezes, um paciente com menos de 40 anos, manifestações típicas, frequência menor que 2 vezes por semana, tempo de história menor que 4 semanas, você pode tentar dar um IBP por 2 semanas. Se ele tiver uma melhora ou uma remissão, muito bem, obrigado, ele não tem sinal de alarme, ele não tem nenhum outro fator que faça você pensar em alguma doença mais grave, esse paciente pode ser chamado, através desse teste terapêutico, uma boa resposta. Daí a você dizer que ele tem a doença do refluxo ainda está longe, porque não é extremamente patognomônico o fato de o paciente apresentar sintomas típicos de doença do refluxo, como azia, regurgitação, de que a chance de você acertar que é a doença do refluxo é em torno de 50%. Tá? Então, é uma moeda jogada para cima. Pode ser que ele tenha dispepsia, pode ser que ele tenha úlcera, pode ser que ele tenha outras doenças, e não necessariamente a doença do refluxo. Então, como a gente pensava antigamente, que o sintoma típico vai fechar o diagnóstico de doença do refluxo, isso não é verdade, é uma chance em torno de 50%. Tá? Porém, se ele persiste com sintomas, a gente tem que começar a investigar esse paciente. E a gente começa a investigar através de exames. Que exame que a gente pediria primeiro? Qual seria o primeiro exame? Seria o exame de endoscopia. E aí começa um outro problema. Se for a endoscopia, qual é a chance de você encontrar uma endoscopia alterada? Então, é em torno de 50% também. Então, eu tenho muitas vezes os pacientes com sintomas típicos de doença do refluxo e cuja endoscopia vem normal. E algumas vezes as pessoas falam, isso daí pode ser da cabeça, é problema psiquiátrico, ou ele está com estresse, ou algum outro problema. Isso não é verdade. Ele pode ter a chamada doença do refluxo não erosiva. Ou seja, não foi identificado através da endoscopia uma lesão, mas ele tem a persistência de refluxo que é diagnosticada através de uma pH-metria ou de uma impedância pH-metria.
E aí começam algumas coisas novas. Primeira coisa que a gente tem que começar a falar é com relação à classificação de Lyon. Isso é uma coisa relativamente nova de 2018 para cá, dizendo o que a gente vai, em termos de confirmar o diagnóstico. Então, primeira coisa, a classificação de Lyon padrão, ela diz que evidências conclusivas de doença do refluxo são esses que estão em verde. Se o paciente apresenta esofagite C ou D, estenose péptica ou Barrett longo. Ou um tempo total de exposição ácida maior que 6%. Antigamente a gente trabalhava com em torno de 4%, 4,5%, hoje a gente está trabalhando com em torno de 6%. O que fala contra a doença do refluxo é o que está em vermelho. Evidência contra a doença do refluxo. Tempo total de exposição menor que 4%, número total de refluxos menor que 40%. Evidências inconclusivas. Uma esofagite A ou B e o tempo total de exposição 4 a 6%, número total. Porém, depois de algum tempo, foi feita uma revisão e evidenciou-se que a confirmação pode ser feita também só a não confirmação a esofagite erosiva grau A. E a grau B sobe lá para cima. Vocês olham que mudou lá em cima. Então, grau esofagite erosiva de Los Angeles, classificação B, C e D, é confirmado como doença do refluxo. E a A não é confirmada como doença do refluxo, exceto se ele tiver apresentar refluxo através do exame de pH-metria ou de impedância. E umas evidências adicionais. Vejam que nas evidências adicionais que a gente coloca a manometria com hipotonia da junção esôfago-gástrica, hérnia de hiato, hipocontratilidade esofágica, são fatores que auxiliam em termos de melhorar a feitura do diagnóstico. Mas para a gente ter certeza da doença do refluxo, você precisa ter uma lesão esofagite erosiva, segundo a classificação de Los Angeles. B, C ou D, e tempo total de exposição maior que 6%. Ah, mas eu encontrei uma erosão grau A. Não necessariamente é, porque pode encontrar esofagite erosiva grau A na população normal, nos indivíduos normais, e por isso você precisa ter a certeza através de uma pH-metria ou de uma impedância pH-metria. Os objetivos do tratamento a gente acaba tendo, que são os objetivos, acho que de quase todas as doenças que a gente tem no nosso meio. Alívio dos sintomas, cicatrizar as lesões, prevenir as complicações, evitar as recidivas e melhorar a qualidade de vida. E aí a primeira pergunta que a gente sempre faz, então eu vou trabalhar em termos desses objetivos do tratamento clínico, mas eu não devo esquecer que, primeiro, como é que funciona esse material do conteúdo gástrico? A gente sabe que no conteúdo gástrico a gente tem suco gástrico e suco duodenal. O suco gástrico composto ácido clorídrico e pepsina. E o suco duodenal, ácido biliar, tripsina, lisolecitina. O ácido biliar também estão os conjugados e não conjugados. E aqui embaixo, em amarelo, vocês estão vendo a mucosa esofágica. Então, se esse material do conteúdo gástrico refluir para o esôfago, trabalhando único e exclusivamente com o pH, vejam só, se eu tiver um pH, se esse material do conteúdo gástrico for composto único e exclusivamente de um ácido clorídrico e o pH for menor que 2, eu vou acabar levando a uma lesão esofágica. No entanto, vejam o que acontece. Se o HCl for com pH entre 2 e 4, eu não tenho lesão esofágica. Então, você trabalhar como lesão esofágica, único e exclusivamente o pH, você vai correr erros. E é isso que a gente tem que estar atento. Por isso que a gente tem que pensar nisso, pensando no tratamento que a gente vai dar para esse grupo de pacientes. Então, vejam só, se eu tiver um HCl com pH entre 2 e 4 associado com pepsina, eu vou ter lesão esofágica. Então, vejam só, o mesmo quase número de pH pode causar lesão esofágica ou pode não causar a lesão esofágica, dependendo do qual é o conteúdo do material refluído. Qual é esse refluxato que está causando essa lesão ou não. Outros exemplos que a gente pode ter, se o HCl estiver associado com ácido biliar conjugado, você pode ter lesão esofágica, independente do pH 2,3, ou se estiver com não conjugado, com pH em torno de 7, você pode ter lesão esofágica, ou seja, um pH neutro pode causar lesão esofágica. Na prática, a gente pode ver muito isso nos pacientes com esôfago de Barrett, que eles têm um refluxo misto, ou seja, é pouco ácido ou levemente ácido. Não é tão ácido assim para causar. Por isso que muitas vezes o Barrett é oligoassintomático. E vejam só para exemplificar mais aqui para vocês, vejam o que acontece. Eu posso ter lesão esofágica com pH de 2 ou lesão esofágica com pH de 7. Trabalhar só com pH, você não tem uma grande chance de acertar. Depende desse material refluído e por isso que é importante a gente ter isso em mente para a gente pensar na terapêutica adequada.
Daí a primeira coisa que a gente pergunta em termos de tratamento de doença do refluxo, o que eu posso comer? O paciente pergunta isso. Saiu uma publicação agora, em 2022, em termos de o que geralmente eu posso comer ou não. Vocês vão ser várias linhas, leiam só a parte recomendável para vocês terem uma ideia. Então é recomendável que evite refeições gordurosas, isso é meio óbvio, tá? Então é bom orientar os pacientes com doença do refluxo, evitar bebidas carbonadas, como refrigerantes, coisas desse tipo, isso também é extremamente importante. Selecione bebidas descafeinadas, geralmente a gente orienta isso daí. Evitar cítricos, também é uma orientação se o cítrico causa sintomas. Se não causa sintomas, não há necessidade de você evitar o cítrico, tá? Porque fisiologicamente o esôfago tem um esvaziamento muito rápido. Ele demora no máximo 12 segundos para esvaziar da parte alta até a parte do estômago, tá? Comer refeições menores é uma recomendação importante. Perder peso, isso é extremamente importante no meio que a gente tem. O paciente não precisa voltar ao peso normal, mas o fato dele já perder peso, isso melhora a doença do refluxo. Parar de fumar é extremamente importante. Evitar exercícios excessivos também é importante. Dormir com a cabeceira elevada, isso daí é extremamente interessante, porque durante a noite pode ter refluxo e você melhora. Dormir do lado esquerdo, isso também é recomendável, porque do lado direito piora o refluxo nesse grupo de pacientes. E, por último, evitar bebidas alcoólicas. Mesmo que tenha trabalhos falando algumas coisas em termos do vinho ou tipo de bebida alcoólica, a gente recomenda que esses pacientes não ingiram bebida alcoólica e, por isso, é uma das orientações. Mas vejam só que, em termos de dieta, tem várias coisas que você pode orientar o paciente que pode ter uma causa de melhora, tá? E é importante a gente orientar em termos desses dados. Vejam que são dados, se você pensar na fisiopatologia da doença, automaticamente você consegue dar essas respostas, tá? Em termos de qual orientação você tem que dar. Em termos de tratamento clínico, o sucralfato, que nem essa revisão feita agora, é um agonista protetor da mucosa, mas poucos dados documentam sua eficácia em doença do refluxo. Estudos limitados sugeriram eficácia semelhante aos bloqueadores H2, como a cimetidina, ranitidina, famotidina e nizatidina. Mas não há dados comparativos para os inibidores de bomba de prótons, nem estudos de combinação com esses agentes. Sucralfato é, em grande parte, não absorvido e não tem toxicidade sistêmica. É pouco recomendado para a doença do refluxo fora da gravidez. Então, o sucralfato tem sua ação limitada em termos de tratamento da doença do refluxo, ele é apenas um sintomático que pode auxiliar. Outro tipo de tratamento seria os procinéticos. Por que eu não posso dar um procinético? Vai ajudar a esvaziar isso. Existem dados limitados sobre o uso de agentes procinéticos para pacientes com doença do refluxo. A metoclopramida tem sido demonstrada aumentar a pressão do esfíncter inferior do esôfago, aumentar a peristalse esofágica e aumentar o esvaziamento gástrico. No entanto, os dados sobre sua eficácia na doença do refluxo são escassos e eventos adversos significativos têm sido relatados com o uso da metoclopramida a longo prazo. Assim, não há recomendação do uso da metoclopramida. O que está se estudando muito é prucaloprida, que é um aprovado para tratamento da constipação, e ele é usado meio off-label, que tendo algumas respostas. Provavelmente, no futuro, nós vamos ter algumas coisas em relação à prucaloprida. Por que o procinético, se você faz estudo com procinético comparado com o inibidor de bomba, o inibidor de bomba sozinho é melhor do que a associação de inibidor de bomba de procinético. Por quê? Porque a grande maioria desses pacientes, eles não têm retardo do esvaziamento gástrico. E com o procinético você vai auxiliar no esvaziamento gástrico, que não é o objetivo grande nesses pacientes, na grande maioria desses pacientes. Então, procinético sozinho para a doença do refluxo não se aceita. Não é uma droga com resultados interessantes. Baclofeno é uma droga que se usa em termos... Por quê? Porque ele reduz o relaxamento transitório. Eu vejo que tem alguns estudantes, prova de residência, qual é o principal mecanismo fisiopatológico da doença do refluxo gasofágico? É o relaxamento transitório do esfíncter inferior do esôfago. Tá? Não é a hipotonia, não é a hérnia de hiato, mas sim o relaxamento transitório. Então, o baclofeno ele reduz esses relaxamentos transitórios. Ou seja, esse paciente tem uma pressão do esfíncter normal, o tamanho do esfíncter normal, a localização do esfíncter bem localizada, uma parte intratorácica e uma parte intraabdominal, porém ele abre mais vezes do que o habitual. Tá? Então, por ele abrir mais vezes, você vai propiciar que tenha refluxo e por isso é chamado de relaxamento transitório do esfíncter inferior do esôfago. O
O baclofen diminui o número de refluxos pós-prandiais de ácido e não ácido, refluxo noturno e episódios de eructação. Baclofeno de 5 a 20 miligramas 3 vezes por dia pode ser considerado em pacientes com documentação objetiva de refluxo sintomático. Estudos de curto prazo demonstraram melhora sintomática e o uso, no entanto, é limitado. No nosso meio, praticamente, a gente quase não consegue usar esse grupo de pacientes, essa droga para doença do refluxo. Mas olhando a literatura internacional, eles usam com frequência. Os pacientes ficam muito sonolentos, precisa atingir uma dose ideal, e eles não conseguem tolerar isso. Então, é uma droga que a gente lê na literatura, mas na prática diária a gente não consegue usar com frequência por causa dos efeitos colaterais. Bloqueador H2 é uma outra droga que a ranitidina saiu do mercado, mas nós ainda temos a cimetidina no mercado e a famotidina no mercado. Tá? É uma opção para tratamento associado com IBP se o paciente tem refluxo ou resposta incompleta ou refluxo noturno. A adição na hora de dormir tem sido sugerido para esses pacientes. Essa abordagem ganhou popularidade depois de vários estudos. Qual é o problema do bloqueador H2? Que ele causa taquifilaxia. Depois de um mês, você precisa aumentar a dose da droga para ter o mesmo efeito daquela primeira dose que você fez anteriormente. Então, o uso do bloqueador H2 é bom quando você associa com o inibidor de bomba, principalmente os pacientes que têm refluxo noturno. Inibidor da bomba de prótons, qualquer um deles, seja omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, rabeprazol, dexlansoprazol, qualquer um deles tem uma eficácia, não há diferença estatística entre os grupos. Tá? Vocês vão ver várias indústrias farmacêuticas falando que o seu é melhor do que o outro é melhor que o seu, coisas do tipo. Mas, na prática diária, quando você faz um contra o outro, na mesma dosagem, vocês vão ver que as diferenças são muito pequenas. Então, em termos práticos para o dia a dia, todos eles, se forem usados a mesmo tipo de dosagem, são semelhantes para a doença do refluxo. Na ocorrência de insucesso terapêutico com 4 semanas, a gente pede para aumentar para 8 semanas, com uma resposta muito boa. Os PCAPs que chegaram no mercado há pouco tempo, que é o vonoprazana, são efetivos no lugar dos inibidores de bomba quando não responde. Então, é uma otimização de terapia nos pacientes com doença do refluxo. Então, o PCAP é uma droga nova, mais potente que o inibidor da bomba de próton, mas ainda precisamos de mais estudos e ele é só indicado para as esofagites erosivas, principalmente as mais intensas, como esofagite grau C e D. Tratamento cirúrgico versus tratamento clínico. O tratamento clínico tem uma resposta semelhante ao tratamento cirúrgico. O problema do tratamento cirúrgico é que depois de um certo tempo, essa válvula pode afrouxar e você acaba não tendo uma boa resposta. Tem trabalhos mais novos, recentemente, mostrando uma resposta muito boa do tratamento cirúrgico por um período maior do que 7 anos ou 9 anos. Tá? Mas alguns trabalhos mostram que depois de 10 anos, muitas vezes esta válvula pode perder sua eficácia, assim como várias outras coisas. Então, a gente tem indicado o tratamento cirúrgico com uma frequência até boa, dependendo se tem uma alteração anatômica, mas a gente tem que estar atento sobre isso. Isso eu já comentei. O problema que eu quero terminar é com relação o que é o termo sintoma-like doença do refluxo, sintoma doença do refluxo refratário ou doença do refluxo refratário. Então, sintoma-like são os pacientes que referem persistências dos sintomas típicos ou atípicos após uma terapia inicial. Eu não tenho certeza se esse paciente tem doença do refluxo. Ele tem um sintoma típico. Tá? Sintomas de doença do refluxo refratário. Os pacientes referem persistência dos sintomas com evidência ou endoscópica, ou pH métrica, ou através de impedância e pH-metria, dizendo que ele tem doença do refluxo. Tá? E ele persiste com sintomas. E doença do refluxo refratário é quando você tem uma lesão endoscópica ou uma pH-metria e impedância alterada e ele persiste após o tratamento com lesão endoscópica ou com pH-metria e impedância alterada. Tá? Isso é extremamente importante a gente definir, porque se você pode estar tratando com sintomas e não a doença propriamente dita. Para terminar, as reflexões que a gente tem que ter em doença do refluxo. É uma fisiopatologia, aspectos mal definidos. Relaxamento transitório do esfíncter é extremamente importante. Agente nóxicos do suco gástrico depende de cada um. Impacto na qualidade de vida. Tenta você estudar com azia ou tenta trabalhar com azia para ver como a qualidade fica ruim. Muitas vezes eles se equiparam a um paciente com insuficiência cardíaca congestiva. Tratamento dual com IBP é o papel da hipergastrinemia que pode ocorrer. Pode ter rebote ácido. Robótica nas intervenções cirúrgicas talvez seja alguma coisa interessante que a gente vai ter. E, no entanto,
Doença do refluxo é uma enfermidade motora. Tratamento por inibição da secreção ácida visa consequência e não defeito primário. Então, a gente ainda está nessa fase, trabalhando só com a consequência e não com o defeito primário. Muito obrigado, até uma próxima, se assim Deus quiser.